Será que nós aprendemos com as guerras? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, diversas pessoas que contribuíram com o regime nazista foram presas pelos exércitos de cada país que venceu a guerra. Compreendendo que os nazistas haviam extrapolado tudo o que se conhecia à época, os governos negociaram e decidiram que cada criminoso de guerra iria ser julgado pelas leis locais de onde cometeu o crime. E para julgar cada líder, foi criado o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, ou Nuremberg. Nuremberg foi a cidade alemã escolhida para esse tribunal porque ela conseguiu se manter em condições razoáveis, apesar dos embates bélicos, e também porque foi onde criaram as leis que anulavam as cidadanias dos judeus. Esse tribunal era composto por juízes dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da União Soviética e julgou diversos líderes nazistas. Alguns foram absolvidos, alguns presos e outros foram condenados ao enforcamento. Entre os julgados no Tribunal de Nuremberg, havia alguns médicos nazistas que faziam experimentos abomináveis. Para se ter uma ideia da crueldade contra os pacientes prisioneiros, entre aspas, temos uns exemplos emblemáticos. Eles faziam um experimento para estimar a altitude máxima na qual um piloto aéreo nazista poderia suportar a rarefação de oxigênio. Nele, os prisioneiros eram trancados em uma câmara de compressão atmosférica até o seu limite de capacidade respiratória. Só de imaginar isso é de perder o fôlego. Outro experimento era imergir a cobaia na água quase congelada até sofrer hipotermia, para que então os médicos exercitassem tentativas de tratamento contra os níveis super baixos de temperatura corporal. Os prisioneiros que fossem gêmeos eram os preferidos dos experimentos nazistas, especialmente o famoso médico Josef Mengele, mais conhecido como Anjo da Morte de Auschwitz. Os gêmeos eram, digamos, muito úteis para experimentos genéticos. Por exemplo, injetar tinta nos olhos para saber se a pigmentação ocular seria alterada. Ele foi especialmente cruel. Ele costurou gêmeos, injetou clorofórmio no coração deles enquanto estavam vivos e ainda colecionou os olhos das suas vítimas após a morte delas. Além disso, foram feitos experimentos com os gases fosgênio e mostarda, com imunizantes diversos, com enxertos ósseos, etc. Nem as crianças escapavam dessa crueldade. Mengele chegou a cobrir os seios de uma mãe com fita adesiva para saber quanto tempo um bebê levaria para morrer de fome. Um detalhe disso é que os presos eram convidados, entre aspas, a participar desses experimentos, sem saber, obviamente, que poderiam ficar incapacitados, desfigurados ou, nos casos extremos, morrer. Talvez esse desfecho não fosse a situação pior para a pessoa, mas sim o sofrimento. Mas para cada ente querido que a perdia, provavelmente era. Os experimentos nazistas, além dos danos de curto prazo, também causaram danos prolongados nos sobreviventes. Eva Moses Kor e sua irmã gêmea Miriam foram cobaias que sobreviveram. Anos depois, Miriam teve um grave problema nos rins e depois um câncer que a levou à morte. Tudo foi um verdadeiro horror. Voltando ao tribunal de Nuremberg, 2 médicos apresentaram ao Conselho de Guerra 6 pontos que definiriam a legitimidade de experimentos médicos em seres humanos. No veredito, adotaram mais 4, criando então os 10 princípios éticos do Código de Nuremberg. Eles foram ratificados na Declaração de Helsinki anos depois e desde então, de tempos em tempos, são revisados. Por exemplo, o item 32 na Declaração de Helsinki, válido até hoje, diz que, no tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado pelo paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se em seu julgamento elas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Lembrou de alguma coisa de 2020? Então, e os princípios éticos de Nuremberg são: 1. Consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Significa que o paciente de um experimento deverá ter capacidade legal de consentir. A autorização nunca deve ser obtida por meio de força, fraude, mentira, coação ou ainda algum tipo de restrição. E também não se pode perseguir alguém por não querer participar de um experimento científico. Todo mundo concorda com isso, no mínimo para si mesmo. O problema ético é que alguns ignoram quando é contra os outros. Além disso, o paciente deve ter total conhecimento dos riscos, dos possíveis efeitos colaterais e da duração do experimento. Ao seguir estes princípios, não pode haver experimentos com duração indeterminada, por exemplo, que a aplicação de algum medicamento, originalmente de uma dose, seja alterada para haver doses adicionais ou muito menos mudar recorrentemente para mais aplicações. No caso de pacientes considerados incapazes, como por exemplo bebês, os tutores legais é que devem dar o consentimento, mas em caso de crianças, tanto ela quanto o responsável legal é quem devem consentir. No caso dos pacientes dos médicos nazistas, além de serem coagidos a participar dos chamados tratamentos, eles sequer sabiam dos riscos. E a responsabilidade pelo experimento é do pesquisador que iniciou a experiência. Continuando,
Princípio 2. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, se não houver outro método de estudo para testar. A ideia é de não fazer experimentos com humanos, a não ser que seja a única maneira possível de testar um princípio ativo. Terceiro princípio, caso o experimento vá mesmo ser feito em humanos, ele deve ser baseado em resultados prévios dos mesmos testes em animais, sem nunca pular esta etapa. E se os testes causarem morte das cobaias, ele não pode seguir em humanos. Quarto, deve-se evitar sofrimento e danos desnecessários, sejam físicos ou mentais dos pacientes. Os médicos nazistas estavam nem aí. Era em nome da ciência para servir a guerra. Princípio número 5. Se existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente do paciente, o experimento deve parar. Bastam apenas razões, ou seja, uma simples suspeita de causar incapacitação já deve servir para interromper o experimento. A exceção nisso é se o próprio pesquisador fizer o experimento nele mesmo. Mas pense aí, se o pesquisador acreditar que não há risco de danos, porque ele mesmo não seria uma cobaia, não é? Princípio 6. O risco da experiência deve ser proporcional à importância para a humanidade. Essa diretriz cai naquela ideia falsa de interesse coletivo e ainda está contaminada com a subjetividade. Sétimo princípio. Todo cuidado é pouco para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade, mesmo remota, de danos, invalidez ou morte. Esta é uma ênfase do quinto princípio. Oitavo. Apenas pessoas cientificamente qualificadas podem conduzir experimentos, exigindo o maior grau possível de cuidado e habilidade. E os cuidados devem ocorrer em todos os estágios. Princípio 9. Durante a experiência, a cobaia deverá ter a liberdade e capacidade de desistir caso sinta que há a menor possibilidade de sofrer algum dano se continuar participando. E, finalmente, número 10. Mesmo após todas essas diretrizes, o pesquisador deve estar preparado para parar a experiência em qualquer estágio, assim que houver algum motivo para acreditar que alguém poderia morrer, ficar inválido ou ter sequelas com os testes. A visão de mundo dos libertários sérios vai ao encontro da maioria dos princípios éticos estabelecidos no Código de Nuremberg. Mais importante é que ninguém pode ser obrigado a qualquer coisa, nem mesmo a participar de um experimento. Não importa quão alto esteja o tal interesse da ciência ou da sociedade, principalmente porque sociedade não tem interesses. Só pessoas, individualmente, os têm. E todo contrato para alguém participar de um teste deve ser legítimo, deve não ser assinado sob coação e deve ter uma cláusula de saída, como o princípio 9. Alguns pontos deste código mais parecem leis positivadas que dão margem a dúvidas porque não estabelecem algo com exatidão. Por exemplo, o princípio 8, que diz que o experimento só pode ser feito por pessoas cientificamente qualificadas. Mas qualificadas por quem? Sempre vemos pessoas enaltecidas como especialistas pelos que concordam com as suas conclusões e visão de mundo. E há muito tempo aprendemos que toda premiação ou qualificação diz mais sobre o certificador do que sobre o laureado. E ainda no princípio 8, como os leigos podem avaliar o maior grau de cuidado e habilidade, temos que confiar em autoridades científicas e políticas? Já sabemos no que isso dá. Apesar dessas fragilidades éticas, o Código de Nuremberg mudou o que se chama hoje de bioética e trouxe para a discussão o que um ser humano pode ou não fazer com outro, mesmo em nome da ciência. Algum tempo depois, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos ainda trouxe mais clareza sobre as questões levantadas em Nuremberg. No artigo 3, item B, por exemplo, temos: os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. Isso mesmo. Está correto. Infelizmente, essa história do julgamento e do Código de Nuremberg tem caído no esquecimento. Ao se perguntar por aí se alguém já ouviu falar disso, é uma pena ver que a história tem um estranho costume de se repetir, principalmente por não nos lembrarmos dela. Era o escritor inglês George Santayana que dizia: aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Anarco Capivara, revisado por Stan Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!